O tempo do crescimento do meu cabelo. Em abril de 2021, eu vivi a maior experiência espiritual da minha vida. Eu estava em um lugar de profunda dor, uma madrugada marcada por lágrimas, silêncio e perguntas que eu não conseguia responder. Mas foi exatamente naquele lugar que o Espírito Santo me visitou. Naquela madrugada, ele trouxe ao meu coração uma palavra de 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, portanto, debaixo da mão poderosa de Deus, para que ele, no tempo certo, os exalte. E eu perguntei ao Espírito Santo: Senhor, como humilhar quem já está humilhado? E eu não entendia. Eu chorei durante toda a madrugada, mas enquanto eu chorava, Deus ministrava ao meu coração que humilhação não era sobre ser destruída, era sobre reconhecer que mesmo quando tudo parecia estar saindo do meu controle, Ele continuava sendo Deus. E ao amanhecer, eu reuni os meus filhos na minha cama e contei a eles a experiência que havia vivido com o Senhor naquela madrugada. Foi então que a minha filha me contou uma visão que havia tido anteriormente comigo. E naquele momento eu entendi que Deus estava me chamando para uma posição de entrega e externar a minha fé. Raspei a minha cabeça como um sinal de humilhação diante do Senhor e declarei com lágrimas nos olhos que Deus estava no comando do meu lar. Mesmo quando eu não compreendia o que estava acontecendo, eu não sabia que 5 dias depois estaria diante da realidade mais dolorosa da minha história. O pai dos meus filhos voltou para casa e eu voltei para minha casa carregando uma dor que palavras não conseguiam explicar. Voltei a viver o luto depois do falecimento do meu pai. Mas também voltei para descobrir que Deus não havia perdido o governo da minha história e do meu lar. E havia entregado o controle de toda a minha vida ao Senhor em todo o tempo. Naqueles dias, o Espírito Santo falou comigo de uma maneira que me marcou para sempre. O tempo do crescimento do seu cabelo será o tempo da nova Adriele que eu estou forjando. E hoje, 5 anos depois, eu olho para trás e entendo, meu cabelo cresceu. Mas não foi apenas o meu cabelo. Deus estava fazendo crescer uma nova mulher. Uma Adriele que aprendeu que nem toda perda significa abandono, que nem todo silêncio significa ausência, que nem toda lágrima significa derrota, que existem processos que Deus não explica, Ele apenas nos chama para confiar. A mulher que entrou naquele processo não é a mesma que saiu dele, porque Deus não apenas me sustentou no vale, Ele tem me forjado no vale. Em 1 Pedro 5,10 diz: depois de terem sofrido por um pouco de tempo, o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Hoje eu consigo olhar para aquela madrugada e dizer: Deus estava lá. Ele estava na lágrima, Ele estava na perda, na dor, no silêncio. Ele estava no meu lar. Ele estava com meus filhos, Ele estava com a minha mãe, com minha família, com a minha parentela. E Ele continua sendo Deus quando eu não consigo enxergar absolutamente nada. 5 anos depois, eu não celebro a dor, eu celebro a fidelidade de Deus dentro da dor, porque aquilo que parecia o fim foi apenas o lugar onde Deus começou a forjar uma nova versão de mim. E se existe uma palavra que meu testemunho carrega para alguém que está hoje conhecendo o meu lar é: não tenha medo do processo que Deus está usando para formar e forjar você.
Você pode não entender o que ele está fazendo agora, mas continue debaixo da mão poderosa dele. Por quê? Porque existe um tempo certo nas mãos de Deus. E aquilo que hoje parece apenas um processo de perda, pode estar se tornando pelas mãos do Senhor uma forja, um crescimento, uma maturidade e uma redenção. Eu sou testemunho de que Deus ainda transforma cinzas em beleza, luto em testemunho e dor em altar. E a nova Adriele não nasceu quando a dor acabou. Ela começou a ser forjada quando eu disse: Senhor, eu não entendo, mas a minha casa é sua, a minha vida é sua, a minha história é sua e eu vou continuar debaixo da tua poderosa mão.